Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Hein? Glória a Deus, né? Que estamos aqui. Feliz é o homem que serve a Deus, viu? E feliz a mulher também, em nome de Jesus. Deus, um Deus maravilhoso, Deus grande, Deus poderoso, Deus que nos chamou, né? E que nos fez promessa em nome de Jesus. E estamos aqui nesta noite, porque assim foi e é da vontade dEle, que estejamos e que venhamos permanecer em nome de Jesus. Né? Estamos aí, nesses dias aí, hoje eu acho que é o terceiro final de semana, né, que nós estamos aqui, né? Se eu bem me lembro, terceiro final de semana, glória a Deus, não é por isso. E com certeza nós acreditamos que em breve nós estaremos todos juntos em nome de Jesus, não é? E no mesmo dia, no mesmo horário, adorando ao mesmo Deus. Amém? Glória a Deus. Meus queridos, nós vamos ler eu queria que vocês abrissem as suas Bíblias em João, Evangelho de João, no seu capítulo, aliás, o Evangelho de João, no seu capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos, né? Hoje eu vim assim, mais condicionado a usar o data show, mas os meninos falaram que está com problema, né? Então aí eu vou pegar o microfone sem fio, cadê ele? Ele sem fio, tá ali. Vou pegar ele aqui. Vou passar para minha irmã Jaqueline, que ela vai me ajudar hoje. Amém? Quando eu pedir assim. Porque o que acontece, né? Quando a gente pede para a igreja ler, quem está em casa não ouve, né? Só escuta só quando o pastor ele começa. Eu percebi isso quando eu fiquei em casa, né? O pastor estava assistindo, aí o pastor lia uma parte, como a gente faz, lia uma parte e mandava a igreja ler outra. E lá a gente não via, né? E só ouvia depois que o pastor começava a ler. Então ficou uma coisa meio assim, né? Então hoje, quando vocês começarem a ler, a Jaqueline vai representar, né? Vai ler junto com vocês no microfone para que o pessoal em casa eles possam ouvir em nome de Jesus. Amém? E Evangelho de João, no seu capítulo 1, diz o seguinte, nós vamos ler versículo 40, 41 e 42. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João e o havia seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse-lhe, achamos um Messias, que traduzido quer dizer o Cristo. A igreja... Filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Pedro, amém. Vamos fazer uma oração? Senhor meu Deus, meu amado, nós te louvamos, ó Deus, e te exaltamos, ó meu Senhor. Meu Deus, na beleza, meu amado, de vossa santa e gloriosa grandeza, Pai, de vossa santa e gloriosa santidade, ó Deus, Pai querido, aqui estamos, ó Pai, nesta noite, ó meu Deus, para, meu amado, ouvir, Senhor, meu Deus, a tua palavra, Pai, a tua mensagem, não somente, ó Deus, a tua igreja que está aqui presente, ó Deus, mas também, ó Pai, a tua igreja, meu amado, que está em casa, Senhor, ó Deus, que está, meu amado, ouvindo, Senhor, meu Deus, esta mensagem, onde nós pedimos, ó Deus, que o Senhor, Pai, não somente alcance o que aqui estão, mas alcance, Senhor, meu Deus, os que estão em casa, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoa-nos, Pai querido, estende as tuas mãos, ó Pai, visita, meu Deus, os nossos corações, louvado e engrandecido seja o teu nome. Deus, opera, Senhor, meu Deus, naquilo que nós precisamos nessa noite, através da tua palavra em nome de Jesus, porque somente o Senhor, meu Deus, conhece as nossas necessidades. Louvado seja o teu nome, Deus, e por isso, Pai, nós nos colocamos diante do Senhor, ó Deus, nesta noite, para que assim, meu Deus, a tua bênção venha sobre nós, o teu Espírito, ó Pai, venha sobre nossas vidas, em nome de Jesus, meu Deus, e produza, Pai, em nossos corações, ó meu Deus, do seu santo e glorioso fruto,
Em nome de Jesus, Deus, esteja conosco, Pai, nos abençoe, ó Deus, Pai querido, para a honra, ó Deus, e para a glória do Teu santo e poderoso nome, e que todo mal, Senhor, meu Deus, que toda ação contrária, Senhor, ó Deus, que fique de fora, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém e amém, meu Deus, amém. Olha, meu querido, esse livro, ele foi escrito pelo apóstolo João, filho de Zebedeu. Muitos acreditam que foi escrito por volta de 90, né? Outros por volta de 70, porque diz que João não fala da destruição de Jerusalém, mas está aí. Eu fico com a data de 90 depois de Cristo, não é? É um esforço, esse livro, João, ele se esforça muito para mostrar um Jesus, para apresentar o Messias que era Jesus. Então há um grande esforço da parte de João para dizer que Cristo era um Messias, aquele que nós esperávamos, não é? Aquele que nós aguardávamos, como muito bem falou André, quando ele encontra Pedro, né, o seu irmão. E também esse livro, o objetivo desse livro era para os não-judeus, por incrível que pareça, né? João, ele foi escrito para aqueles que não eram judeus, ou então para os gentios, não é? Para aquele que era fora da linhagem dos judeus. Então esse evangelho era para aqueles que não fazia parte dos judeus, não é? E interessante nós notarmos que a tradição indica que foi escrito na cidade de Efésios, não é? E João foi lá, ele escreveu, então, escreveu, e se nós olharmos a cidade de Efésios, era uma cidade muito difícil, né? Não era uma cidade fácil, uma cidade, se eu bem me lembro, onde tinha uma grande circulação de pessoas, e por ali passava muita gente mesmo. E dado o momento, João, ele escreve esse livro, não é? E aqui nós vamos ler essa parte de João, onde André, né, irmão de Pedro, ele apresenta Pedro para Jesus, não é? E naquele momento, Jesus, quando ele vê Pedro, ele diz assim, e levou a Jesus, e olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, não é? E é interessante nós notarmos que na Bíblia Jesus mudou o nome de algumas pessoas. A mudança de nome, meus queridos, significa mudança de caráter, não é? De mudança de caráter. Né? Então, esses homens que eu vou citar aqui, e é interessante que pela primeira vez está escrito pela primeira vez deixa eu me ver aqui, viu? Está por aqui, não é? Pela primeira vez, deixa eu ver, em Atos dos Apóstolos, não é? Capítulo 11, no seu versículo 26, pela primeira vez o povo é chamado de cristão, não é? Cristão. E é interessante, meus queridos, nós notarmos, eu volto a dizer, que a mudança de nome significa a mudança de caráter. Quando as pessoas olham para a gente e dizem que nós somos cristãos, que eu sou cristão, que você é cristão, ou que dizem que nós somos da igreja, né? Fala muito assim. Eles olham para mim, para você, e eles querem ver um homem ou uma mulher diferente, não é? Diferente. Eles olham e dizem que nós não somos iguais a outras pessoas que eles conhecem. Quando eu vim para a igreja, eu vim com esse pensamento mesmo, né? Porque eu tinha o meu irmão que morava comigo em casa, ele é da Assembleia, e ele dava um bom testemunho em casa de cristão, não é? E ele para mim era uma pessoa diferente, não é? Era diferente. Apesar de aguentar, eu acho que 6, 7 pessoas que não era da igreja, o meu irmão, olha, sofreu, viu? O irmão sofreu, mas aí ele ficou firme, não é? E na presença de Deus, mas não foi fácil para ele não. Hoje ele mora na Vila Industrial, né? Talvez ele veja esse vídeo, enfim,
Mas ele não foi fácil para ele não morar numa casa que tinha mais ou menos 6 ou 7 pessoas que não tinha nenhum compromisso com Deus, que não era cristão, não é? E ele era um bom exemplo para a gente, né? Para mim ele foi a pessoa muito correta, certa ali, não é? Na sua forma de ser, de lidar com as coisas, não é? E um dia eu falei, cara, quando eu for para a igreja, eu quero ser como meu irmão. Ele não sabe disso, é a primeira vez que eu falo isso, porque ele foi referência para mim, não é? E quando eu tentei ir para a igreja, eu queria ir para a Assembleia, né? Para a Assembleia, mas aí aproveu a Deus que eu viesse para cá. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor. Não? Brincadeira, gente. A Assembleia é uma igreja assim que eu admiro muito, viu? É uma igreja assim que tem compromisso muito grande com a palavra de Deus. Quando eu sento para ouvir os irmãos da Assembleia, eu digo, vai vir coisa boa, em nome de Jesus. Não só a Assembleia, eu estou falando da Assembleia porque foi essa que eu estou falando, né? Mas é um pessoal assim, o meu irmão é da Assembleia e foi exemplo para mim, né? Você vê. Então, meus queridos, quando dizem que nós somos da igreja, eles esperam uma atitude diferente, minha e tua. Eles esperam que nós venhamos agir diferente, que nós venhamos falar diferente, que nós venhamos nos posicionar diferente daquilo que outras pessoas que eles conhecem fazem, agem, falam, enfim, espera de mim e de você um caráter diferente, porque quando Deus nos chamou, Ele colocou esse nome. Quando as pessoas olham para você e falam, é da igreja, é cristão, não é? E eles começam a olhar para você, para mim, para você, de uma forma diferente, porque eles esperam coisas diferentes de mim e de você. André, quando ele apresenta Pedro para Cristo, não é? André, ele já pensava diferente, ele já via as coisas de uma forma, de uma outra maneira. Então eu penso que André, ele já tinha ouvido falar, porque o texto fala que ele ouviu se eu bem me lembro, que ele tinha ouvido, meninos me ajudam aí, André, Simão, é um dos que ouviram aquilo de João. Ele ouviu de João falar de Jesus, não é? João falou de Jesus para ele, e ele recebeu, ele acreditou. Então ele leva Pedro e apresenta Pedro, evangelizando o seu irmão. E se nós formos acompanhar André, não somente nessa vez aqui, mas eu acho que mais em 2 ou mais 3 vezes, nós observamos André levando pessoas até Cristo, evangelizando as pessoas, né? Levando homens até Jesus, porque ele tinha experimentado o amor de Cristo. Ele tinha visto a diferença, e ele queria não somente que ele passar ou viver aquela diferença, mas ele queria que outras pessoas vivessem também. É isso que Deus espera de mim, de você, não é? Que nós uma vez experimentamos a Jesus, e nós passamos a trazer pessoas até Cristo, para que essas pessoas, elas vivam, recebam, sintam aquilo que nós temos vivido, sentido e recebido da parte de Cristo. É isso que nós devemos fazer, não é? O cristão que somos, que recebemos, porque aceitamos Jesus, porque queremos ser parecido com Jesus, é isso que Deus quer, é isso que Jesus espera de mim e de você. E foi para isso que Ele deixou o Espírito de Deus, para que Ele nos ajudasse, para que Ele nos desse força, nos estimulasse, alegrasse os nossos corações, como foi falado, quando nós queremos parar, quando nós queremos desistir, não é? Mas aí Deus fala, levanta homem, levanta mulher. Deus uma vez falou isso comigo, né? Estava numa situação muito difícil, não é? E Deus, Ele vem, e Ele chega, e Deus fala, levanta, não é? Sai daí. O que é que Deus fala com o profeta, quando ele entra na caverna, com medo da ameaça de Jezabel? Deus, Ele chega e fala, o que é que tu estás fazendo aí? O que é que tu está fazendo aí? Sai daí. Aí não é o teu lugar, não é aí que eu te quero, não foi aí que eu te coloquei, não foi para isso que eu te fiz, não foi para isso que eu te chamei.
mas eu te chamei para que tu vá e pregue a minha palavra, anuncie o meu evangelho, as boas novas que cura, que liberta e que salva. Foi isso que Deus me chamou e chamou você. E muitas vezes nós queremos parar, muitas vezes nós queremos desistir, mas Deus nos chamou, nem a mim e nem a você para que nós viéssemos parar só quando Deus disser, chega, acabou. Deus é o alfa e é o ômega, é o princípio e o fim. O ponto final vem de Deus. O ponto final não tem que partir nem de mim e nem de você, nem de Satanás, que como Pedro fala, que ele está ao nosso derredor. O próprio Pedro relata isso e fala que nós devemos resistir a ele na fé. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 e versículo 9. Ele alerta a gente do versículo 8 da ação de Satanás em volta da gente. Mas no versículo 9 ele nos aconselha, resiste firme na fé. Na fé. Né? E o que é melhor ainda, no versículo 10, Pedro, ele dá o quê? Ele dá o exemplo dos outros que vieram, ou que estão passando pela mesma luta, pela mesma batalha, mas que venceram, estão vencendo em nome de Jesus. E é isso que Deus espera de mim e de você. As lutas vêm. Satanás, ele rodeia. Um dia desse eu estava trabalhando e coloquei o louvor de Thales, que ele fala, né, que e todo dia as propostas vêm, me chama, não é? E todo dia a proposta vem, me chama, ele diz assim, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho estar com Deus todos os dias, não é? O que é que ele quer dizer? Eu resisto à chamada de Satanás, eu resisto aos seus convites, porque ele manda, porque ele envia, não é? Criando desejos satânicos em nossas vidas, construindo barreira entre nós e Deus. Isaías fala sobre isso. Mas aí esse louvor, eu ouvi esse louvor 2 vezes, porque eu já tinha ouvido, mas nunca tinha escutado como eu escutei essa semana, né? E mesmo assim eu trabalhando, eu parei e fiquei escutando. Tremendo, uma mensagem tremenda para aqueles que não conseguem resistir às tentações do mundo, não é? Então quando você estiver assim, escuta aquele louvor. É um louvor de exortação, que chama, olha, resiste, não se entrega não, batalha, luta, resiste, porque o diabo está ao teu derredor, buscando uma brecha, te chamando, te convidando, te oferecendo, não é? Provocando em você desejos, vontades que não são de Deus, E quando eu digo que uma coisa não é de Deus, é quando ela vem na minha vida e aquilo me afasta dele. E tudo que vem na sua vida e na minha vida que nos afasta de Deus, não é de Deus, é do outro lado, e nós temos que resistir a ele. Amém? Aqui, a Bíblia relata que Deus mudou o nome de algumas pessoas. A mudança de nome significa a mudança de caráter. Como vemos, Abraão, chamado de Deus. Abraão, seu nome não era Abraão, era Abrão, né? Que é pai ilustre ou pai exaltado. Aí Deus, ele vem e ele muda. Ele muda o nome de Abraão, porque Deus tinha planos na vida de Abraão. Deus quando te chamou, Deus quando me chamou, Ele já tinha predeterminado um plano para mim e para você. Deus não nos chamou por acaso. Eu costumo dizer que, digamos que aqui é a nossa linha de vida. Aqui é o 0 ano e aqui é os 100 anos. Se eu e você nascemos aqui com 0 e vamos viver até os 100, Deus, Ele olha esse plano aqui, olha. Ele vê o meu início e vê o teu fim. Então quando Ele te chama, Ele te faz promessa, não é? E Deus muda o nome de Abraão e coloca de Abraão para pai das nações, ou pai de muitas nações, não é? Deus tinha que mudar o nome. Nós fomos mudados. Nós somos chamados de cristão. Eu sou cristão, você é cristão, não é? E Deus tem mudado a minha e a tua vida. Deus te chamou, te fez promessa, tem te mudado, tem te transformado. E se você quiser receber as promessas de Deus na tua vida, você tem que passar pela transformação do Senhor. Porque se você não passar, não tem como você receber, não é? Outro Sara, não é? Que antes era Saraí, que traduzido quer dizer minha princesa, não é? E Deus, ele vai e muda para Sara, mãe das nações. Tinha promessa na vida. Em Gênesis, Deus faz promessa a Abraão e faz promessa a Sara.
de que lhe daria um filho, e de que daquele filho, né, sairia uma grande nação. Deus faz promessa, né? Jacó, Deus, o nome de Jacó representava enganador, tanto é que ele enganou o irmão dele, se juntou junto com a mãe, e enganou o seu irmão, tomou posse da primogenitura, teve que sair fugido para morar com o irmão, com seu tio, o pai da sua mãe, não é? Porque enganou. E Deus tinha promessa na vida de Jacó. Aí muda o seu nome para Israel, homem que luta com Deus, ou homem que vê Deus, né? Mudança de caráter. Amém? Simão Pedro, que nós lemos aqui, Simão significa inconstante. Simão era um homem inconstante. E Deus, quando André, ele apresenta Pedro para Deus, para Jesus, no versículo 42 nós vemos que Jesus imediatamente muda o nome dele, porque ali Deus já tinha planos para a vida de Pedro. Porque Deus conhecia Pedro, Deus me conhece, conhece você, meu irmão, mesmo antes da gente existir no ventre das nossas mães. Deus já nos conhecia, Deus já te chamava pelo teu nome. E Deus já tinha te escolhido no ventre da tua mãe, em nome de Jesus. E aí quando ele olha, ele vê Pedro, ele vê Simão, ele já determina, ele muda o nome de Pedro. Ele muda o nome de Simão para Pedro. Que quer dizer o quê? Que quer dizer rocha, pedra, firme. Firme. Né? Um homem firme, uma mulher firme. Uma mulher forte na presença de Deus. Né? Interessante nós notarmos que se eu e você formos ler os evangelhos, você não vê Jesus chamando Pedro de Pedro, mas chama de Simão ainda, porque é como se Pedro ainda não tivesse passado pela mudança, né? Simão, né? Ainda chama ele de inconstante ainda, né? Por quê? Porque ainda não tinha passado pela transformação. O homem e a mulher, meu querido, que não quer passar pela transformação de Cristo, não tem como ele receber as promessas de Deus. Quando eu vim para a igreja e eu comecei a entender todo esse processo, eu vou dizer para você, eu fiquei um pouco receoso, com medo, porque eu sabia que eu ia passar por dificuldades, porque é assim que Deus trabalha na vida do homem e na vida da mulher. Queria Deus, porque Ele disse que não tem prazer no sofrimento do homem, mas queria Deus que nós aprendêssemos a grande lição de Deus, sem passarmos por aperto, sem passarmos por dificuldades. Queria Deus, mas é necessário que nós venhamos passar pelo aperto, pela moinha de Jeová, né? Viu? Para que a gente seja quebrado, olheiro, quebrado e refeito novamente. Né? Porque Deus não coloca remendo em roupa velha, Deus não coloca remendo em vaso, Deus não constrói casa em base alheia. Quando o homem ele vem para Deus, Deus desconstrói o homem todinho, desconstrói ele todinho, seus pensamentos, seus projetos, né? Quando a mulher ela vem para Deus, que ela se coloca na presença de Deus, Deus desconstrói ela todinha, desmonta todo, meu querido, viu? Para começar um processo diferente, um processo novo. Eu lembro de um pastor, ainda não era pastor quando ele deu esse testemunho, que ele era do tráfico. E ele resolve deixar o tráfico. Ouviu a palavra de Deus, aceitou a Jesus, fala, não, eu quero largar essa vida. Aí saiu do tráfico com um dinheirinho no bolso, um carro bom para andar, falou, não, agora eu vou servir a Deus. E aí o que acontece? E foi, o dinheiro acabou. Ficou só o carro. Aí ele disse que um dia ele foi convidado para pregar numa igreja. E aí ele disse que estava pregando. E Deus falando. Daqui a pouco ele viu um movimento muito grande. As pessoas saindo para fora. E de repente ele olha assim. A igreja é quase vazia. Ele corre também para ver. O carro dele pegando fogo. Quando o bombeiro chegou só tinha só o esqueleto. Ou seja, ainda existia uma coisa nele que Deus tinha que tirar. Que não foi Deus que deu para ele. Então Deus desconstrói, desmonta todinho. Pergunta para ele se arrependeu. Não. A vida dele começou.
Viu? E ele disse: meu irmão, para a honra e glória de Deus, o que eu tenho hoje na minha vida pertence a Deus, porque foi Ele que me deu. Viu? Foi Deus que deu. Então Deus, quando Ele nos chama, Ele nos faz essa promessa. Ele chama, Ele faz promessa para mim e para você, em nome de Jesus. Deus chamou você, Deus tem promessa na tua vida, meu querido. João, isso não é jogo de palavra não, viu? Mas é verdade. Se tu está aqui nessa noite, porque não foi a tua esposa que te trouxe, foi Deus que te trouxe. Porque a única pessoa que convence o homem é Deus. Ela foi somente um instrumento na mão de Deus para te trazer aqui. Viu? Então, se tu hoje está sentado nesse banco, é porque Deus tem algo para tu em nome de Jesus. Porque ninguém se apresenta diante de Deus sem que Deus chame. Você lembra de Esther? Quando ela se apresentou diante do açoeiro, que ele levanta o cetro, e dizia que se apresentasse sem ele chamar, era pena de morte. E assim é com Deus, meu querido. O homem por si só, a mulher por si só, não vem na presença de Deus não, viu? Não vem não, porque a carne ela é totalmente contrária. Se eu e você estamos aqui nessa noite, porque Deus te trouxe, Deus te convenceu, colocou no teu coração o desejo de estar na presença dele em nome de Jesus. Então foi Deus que te trouxe, viu? Usou a tua esposa como instrumento para te trazer em nome de Jesus. Amém? Meus queridos, e aí Pedro, a Bíblia relata que a inconstância de Pedro. A Bíblia relata que no Getsemane, quando chega ali, chega aquele que iria trair Jesus, Judas, que ele se aproxima e que Jesus está ali cercado, o que é que Pedro faz? Saca da espada e mete e corta a orelha de Malco. Um homem sanguinário. A palavra, alguns psicólogos, ele diz que existe 3 tipos de pessoas de temperamento, né? Existe o colérico, o melancólico, o fleumático e o sanguíneo, né? Pedro era o sanguíneo, né? Eu não vou falar de nenhum deles aqui para você não, porque não vai dar tempo, né? E Pedro, ele é esse homem, né? Um homem inconstante, um homem que acreditava que pela violência ele poderia impedir Jesus de ser levado, não é? Ele acreditava que se ele puxasse a espada, todo mundo iria correr, iriam deixar Jesus. Por essa ação dele, você vê que Pedro, por isso que Jesus chamava ele de quê? De Simão ainda. Porque ele não tinha passado pela transformação de Cristo. Ele não tinha passado ainda por aquilo que Cristo queria que ele passasse, não é? Olha, aí diz assim, né? Olha, os sanguíneos são pessoas calorosas, receptíveis. Seu ponto positivo é que são sempre positivas e de bom humor. Porém, muito emotiva e age por impulso. Primeiro fala e depois pensa, né? Esse é o colérico. Aliás, o sanguíneo. Primeiro ele fala e depois pensa. Puxa, falei besteira. Age por impulso, não age pela razão. E Pedro era esse homem. Agia por impulso, agia pela razão. Aliás, fora da razão, né? E é interessante nós notarmos que fala assim, né? Simão Pedro era sanguíneo, como tal estava pronto para tudo. Por isso ele sempre vacilava, né? Em João, no seu capítulo 13, no seu verso 8 ao 10, Jesus estava lavando os pés dos discípulos e Pedro diz, os meus, Senhor, não lava. E Jesus fala assim, Jesus então lhe responde, Simão, não chama de Pedro, Simão, aquele a quem eu não lavar os pés, não tem parte comigo. Você entendeu? Ele não tinha entendido ainda daquilo que Deus tinha chamado ele. E muitas vezes somos nós, estamos na presença de Deus, e não entendemos ainda. Não é porque, meus queridos, não chegou o tempo. Não, é porque muitas vezes nós não queremos receber a transformação de Deus. Nós não queremos passar pela libertação de Deus. Nós não queremos deixar os velhos costumes, a velha mulher, o velho homem com as suas velhas práticas. Nós não queremos deixar, meu querido,
sabe, aquela coisinha que nos dá prazer, que nós julgamos ser pequeno, mas, meu amado, um câncer, ele começa bem pequenininho, que você olha e ninguém vê, não é? É um câncer. Aí você fala, não, é coisa pequena, é coisa que ninguém vê, é coisa que Deus não vê. Deus está vendo sim, meu querido, Deus se vê. Deus viu Natanael debaixo da figueira, mesmo antes que Natanael chegasse até ele. Deus te viu, tu ainda informe, como muito bem fala o louvor do Voz da Verdade, né? Que Deus te viu informe no ventre da tua mãe, tu nem tinha forma ainda, e Deus te viu, Deus te conhecia, não é? Mas aí nós lutamos, nós tentamos resistir a essa mudança, não é? E eu vou adiantar, porque senão nós não vamos dar tempo. E nós não queremos, porque nós não queremos deixar os nossos velhos costumes. Nós não queremos, meu amado, largar de lado, não é? Muitas coisas que têm nos prejudicado até hoje, que têm nos afastado de Deus, que têm impedido que nós venhamos receber as bênçãos do Senhor. E são atitudes que muitas vezes não somente refletem na minha vida, mas também refletem na vida da família também, na vida do filho, do esposo, da esposa. Porque, meu amado, eles também sofrem as nossas más ações, as nossas más escolhas. Eles sofrem também, porque estão junto com a gente. É esposa, é filho, é esposo, então sofre, não tem como sofrer as consequências. Passam por aperto que nem poderia estar passando, mas passam. Infelizmente é assim, porque nós não queremos. Eu sempre carreguei comigo assim um receio de que meus erros não viessem prejudicar a minha família, o Luan, a Carol e a Gilma. Eu sempre carreguei essa preocupação comigo, porque se eu errasse, e dependendo do meu erro, da minha falta, eles iriam sofrer as consequências, como pai, e assim mesmo também a mãe. E às vezes a gente acha que não. Isso é uma chamando a atenção para que homens e mulheres que estão aqui nesta noite e que estão nos ouvindo em casa, pensem antes de falar, pensem antes de agir, pensem antes de escolher. Veja o que você está falando, veja o que você está fazendo, para que nem você nem a sua família venha passar, venha sofrer, venha pagar o preço que nem Deus queria que passasse, mas por irresponsabilidade nossa, a nossa família sofre, privada de muita coisa. Infelizmente o tempo não vai dar mais nessa coisa e é longe, viu? Vou te dar um exemplo de um homem, dois exemplos de dois homens. Errar, nós vamos errar, meu querido, isso é inevitável, nós vamos errar, nós só vamos deixar de errar quando Deus nos chamar, quando Deus chegou, pronto, acabou, teu tempo aqui acabou, Deus nos leva, paramos, acabou. Mas aí olha, enquanto nós estivermos aqui, nós vamos errar, mas nós temos que buscar errar menos, o menos possível, mas nós temos que ter a humildade, sabe, devemos ter, sabe, a humildade de reconhecermos que estamos errados, e pedir perdão a Deus. Errei, meu Senhor, errei o alvo, o meu alvo era o Senhor, mas eu errei, eu queria, Paulo fala, se eu bem me lembro, Paulo, o bem que eu queria, o mal que eu não queria, o bem que eu queria eu não fiz, o bem que eu queria fazer eu não fiz, mas o mal que eu não queria, esse eu logo fiz. Você entendeu? 1 Samuel, no seu capítulo 15, 1 Samuel 15, os irmãos abram aí, né? E para a gente ganhar tempo, eu vou lendo aqui, tá? Aí a Jaque vai ajudar aí para que o pessoal em casa veja, para a gente dar uma acelerada. Eu vinha hoje contando com o Data Show, mas infelizmente os meninos falaram que não está funcionando, né? Devido à ausência de um cabo. 1 Samuel 15, tá bom? Vamos lá, vamos acelerar aqui, 1 Samuel 15, né? Que diz o seguinte, 1 Samuel 15, no seu capítulo 1, e diz assim, olha, Samuel manda Saul destruir os amalequitas, né? E diz assim, ó, versículo 1, e diz assim, né? E diz assim, eu vou ler 2 e a igreja lê o seguinte. E diz assim, versículo 1, então disse Samuel a Saul,
enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo e sobre Israel. Ouve, pois, agora a voz da palavra do Senhor. Não é? Aí, versículo 2. Assim diz o Senhor dos exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel. É como se opôs no caminho quando subia do Egito. Né? A igreja. Vá, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo que o tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até os de mama, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. Versículo 7, eu vou lendo. E então feriu Saul aos amalequitas, desde Ávila até chegar ao sul, que está defronte do Egito. Né? E entrou e viu Agag, rei dos amalequitas. Porém, a todo o povo destruiu a fio da espada. A igreja 9. E Saul e o povo perdoaram a Agag, e o melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda sorte, e aos cordeiros, e ao melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Totalmente, né? No início nós vemos que ele recebe ordem para destruir. Não quero que você traga nada. Não quero que você traga nada de lá. Quero que destrua tudo. Mas aí nós vamos ler no versículo, quando nós chegamos no versículo 9, ele chega, o que ele faz? Ele retém. Ele retém parte, e o que é pior, ainda poupa a vida de Agag. Essa passagem aqui mostra quando o povo de Israel estava no caminho. E o povo de Israel precisava de ajuda no caminho para a terra prometida. E esse povo aqui, eles foram pesados sobre Israel. E Deus, ele guardou isso aí. Né? Muitas vezes, meus queridos, nós damos as nossas faltas. Não é naquele momento que Deus ele vai corrigir a gente. Mas muitas vezes é lá na frente. Viu? O bom de Deus é que Ele nos faz lembrar. Deus traz a nossa memória. E aqui, Deus ele manda que Saul ele vá até Agag e destrua tudo. Não traga nada. Inclusive, como é que fala? Não traga ele também. Ceife a vida dele também. Porque foi um povo pesado, eu volto a dizer. Mas aí fala no versículo 10. Olha, e Deus manda Samuel repreender a Saul. Versículo 10. Então veio a palavra do Senhor a Saul dizendo: arrependo-me de haver posto Saul como rei, porque deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou a Deus. Deus ele se arrependeu, ele se entristeceu por causa de Saul. Deus tinha escolhido Saul para ser líder do seu povo. Mas o texto fala, aqui no versículo 10, ele deixa claro, né? Ele deixa claro que, aliás, versículo 11, que Saul não seguia as ordens de Deus. Saul era um homem que ele não tinha compromisso com Deus, ele tinha compromisso com ele mesmo. E triste é a mulher, triste é o homem que não tem compromisso com Deus, que recebe o chamado de Deus, mas quer andar conforme a sua vontade, quer andar à revelia. São homens e mulheres rebeldes diante do Senhor, que não escuta, que sabe o mandado de Deus, sabe o que Deus quer que faça, sabe que Deus quer o que ele ou que ela fale, mas não quer fazer da sua forma, do seu jeito. Eu não quero assim, eu não quero desta maneira. Em Atos, eu não lembro se 15 ou 5, conta a história de Ananias e Zafira. Foi um casal que eles se malcomunaram no mal, para enganar a Pedro, o próprio Pedro, que naquela época o povo estava vendendo seus bens, entregando aos apóstolos para que houvesse comida, para que aqueles povos que tinham ficado ali no dia de Pentecostes tivesse alimento, tivesse abrigo, não é?
Essa é uma história um pouco longa. Mas aí eles se juntam numa mentira deslavada. E o texto fala que resultado, os dois morreram. Os dois morreram. E ele chega diante de Pedro. E Pedro fala, por que tu deixasse que Satanás colocasse no teu coração esse desígnio, esse pensamento maligno? E ali, Ananias perde a sua vida. 3 horas depois chega Zafira, a sua mulher. E Pedro se aproxima dela e pergunta para ela. E ela vai, ela confirma a conversa do marido. O que acontece? Morre também. Quer viver a vida, meu amado, da sua forma, da sua maneira. Não quer passar pela moenda de Cristo. Não quer. Aí, no seu versículo 12, a igreja... Para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se Samuel, dizendo, já chegou Saul e Camelo, e eis que levantou para si uma coluna. Então fez volta e desceu a Gigal. A Gigal, né? Versículo 13. E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse, bendito tu és do Senhor, escuta a palavra do Senhor. Versículo 17, e fala assim, e disse Samuel, porventura, sendo tu pequeno, aos teus olhos, não foste cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel. Versículo 18, e enviou-te o Senhor a esse caminho, e disse, vai, e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquile, não é? Versículo 20, a igreja. Então disse Saul a Samuel, antes deu ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Versículo 22, porém Samuel disse, olha, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiro. Meu querido, o Senhor tem mais prazer na obediência. Não adianta eu chegar aqui e entregar todo o meu salário para a igreja, se eu não sou obediente a Deus. Não adianta, meu amado, eu construir outro templo para a igreja do Senhor, se eu não sou obediente a Ele. Deus tem muito mais prazer na obediência do que no sacrifício, na oferta, não é? Aí eu vou ler aqui no seu versículo 28, que diz o seguinte, aí no 28 fala assim, ó, então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti hoje o teu reino de Israel, e o tem dado ao seu próximo melhor do que tu. Saul poderia ter o seu reino reconhecido como um dos melhores reinos do povo de Israel, mas devido à sua falta de compromisso com Deus, a sua desobediência, a falta de caráter, de não querer passar, porque Samuel falava para ele, dava para ele todas as direções, falava como Deus queria, falava como ele deveria agir, tanto é que o texto mostra isso aí. Mas aí Saul queria andar, meu amado, da sua forma, da sua maneira, do seu jeito, queria agir, e o que é pior aqui, ele começa a arrumar desculpas, e nós somos dados a arrumar desculpas, não é? Quem é que se justifica diante de Deus? A palavra diz. Quem é o homem para se justificar diante de Deus? Não tem desculpas. Não adianta eu falhar. E o que é pior é a falha consciente, porque Saul era consciente. Ele tinha recebido ordem para destruir, para que não trouxesse nada. Mas aí ele trouxe, ele sabia disso. Nós conhecemos a palavra de Deus. Nós não somos tomados por inocente, eu e você, nós não somos tomados, nós conhecemos, nós sabemos a verdade. E por que faltamos? Se faltamos conscientemente.
faltamos sabendo que estamos errados. Faltamos sabendo que estamos faltando. Não somos inocentes. Eu e você, nós não somos. Já ouvimos, já recebemos o suficiente de Deus para sabermos quando estamos errados, para sabermos se fizermos diferente, nós estaremos errados. Nós sabemos, Saul sabia disso, porque ele recebia instrução de Samuel. E nós temos o Espírito de Deus que nos instrui, né? Que nos ajuda, que nos alerta. Fazemos porque queremos fazer. Não é por falta de conhecimento da verdade, não. É não. Viu? Porque a verdade, você está aí. O que falta é praticar a verdade. Se eu e você não praticarmos a verdade que está aqui, o nosso caráter jamais será mudado. E nós não seremos chamados, e poderemos até ser chamados de cristão, mas é só o nome, porque por dentro não tem nada de cristão, né? As pessoas podem saber que você é da igreja, mas a igreja de Cristo não está em você, né? Porque quando Samuel ele entra para ungir Davi a rei na casa de Jessé, Samuel ele se impressiona quando ele vê os irmãos de Davi, homens fortes de guerra, e Deus fala: Samuel, Samuel, eu não vejo como vê o homem vê por fora e eu vejo por dentro. Você entendeu? E Deus sabe dentro de você qual que é a igreja que está aí, né? Então, meu querido, não adianta não, minha querida, não adianta não, você sabe a verdade, né? Agora, capítulo 16, para nós fecharmos. No seu capítulo 16, do mesmo livro, aliás, deixa eu ver aqui, capítulo 16, ver aqui, capítulo 16, no seu versículo, deixa eu só confirmar aqui, capítulo 16, vamos lá, eu vou lendo aqui, e diz assim, olha, capítulo 16, e o Espírito do Senhor retirou-se de Saul, e o assolava um espírito mau da parte do Senhor, não é? O Espírito de Deus imediatamente se retirou de Saul. Muitas vezes nós estamos no pecado, estamos errados, aí nós não temos mais vontade de orar, nós não temos mais vontade de ler Bíblia, nós não temos mais vontade de vir à igreja. Sabe por quê? Porque a comunhão com Deus não tem. Porque o que não dá força para mim e para você estar na igreja, orando, clamando, se entregando, é a comunhão com o Espírito de Deus. Quando o meu amado não me dá, quando eu vejo que não estou com vontade de orar, aí é que eu vou orar, eu aprendi isso. Quando você estiver sem vontade de orar, insiste. Não desiste não, porque vem para te desanimar, para te tirar da presença de Deus. Viu? É uma perturbação, a tua alma, sabe o que é, aliás, tribulação? É a alma sendo, olha, socada, batida, e vai te entristecendo, vai te enfraquecendo. Enquanto mais você se permite viver nessa batida, você vai se enfraquecendo, vai? Porque tua alma está sendo socada, está sendo batida. Você entendeu? Então você deve resistir, não é? Versículo 15, e diz assim, então os criados de Saul disseram, eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra, não é? No seu versículo 17, e diz assim, ó, então disse Saul aos seus servos, buscais, pois um homem, né, que toque bem, e trazei-me aqui, não é? No seu versículo 18, então respondeu um dos mancebos e disse, eis que tenho visto a um filho de Jessé, né? O bolemita, que sabe tocar e é valente, animoso e homem de guerra, e sisudo de palavra, e gentil na presença do Senhor. E no seu versículo 19 fala assim, olha, e Saul enviou mensageiro a Jessé, dizendo, envia-me Davi, teu filho, porque está com mais ovelhas. Então tomou Jessé a um jumento, carregou de pão e um odre de vinho e um cabrito, e enviou a Saul pela mão de Davi. Jessé, ele fica sabendo que Saul ele fica sabendo que existe um moço que quando toca a harpa, ele acalma os espíritos que estavam assolando Davi, que estavam assolando Saul. Então ele manda buscar Davi. E Davi se apresenta a Saul. E Davi começa a servir a Saul. Quando o espírito de perturbação
vinha sobre Saul, Davi tocava. E aquele espírito ele era acalmado e Saul voltava no seu estado normal. Mas antes disso, Jessé tinha ungido Davi a rei. Davi, quando viu aquilo ali, Davi disse: rapaz, isso aí é ruim demais. O homem sem o Espírito de Deus, ele fica sem direção, ele fica doente, ele não sabe o que fazer, ele não sabe o que fala, porque a nossa direção está no Senhor, a nossa direção é o Espírito de Deus. Se eu e você, nós não tivermos essa direção, nós estamos perdidos, meu querido. É vida de destruição, é ladeira abaixo, não é? E Davi, ele vê isso aí, e ele aprende, não é? Tanto é, escuta só, tanto é, que em 2 Samuel, nós não vamos ler, no seu capítulo 12, relata que Davi, ele cometeu um pecado, como alguns de nós conhecemos aqui, contra Urias, para ficar com a mulher dele, com Betsebas, né? Davi um dia se levanta passeando pelo corredor, pelo alpendre do palácio, e ele olha e vê Betsebas se banhando. E era para Davi estar onde? Está na guerra. Davi estava todo desarmado. Sabe qual que é a arma do crente? É joelho no chão, pensamento em Deus, coração no Senhor, cheio de Deus. É a arma de Cristo. Satanás não entra porque eu estou cheio de Deus. Satanás não põe o seu pensamento na minha mente porque ele está cheio da palavra de Deus. Viu? A amargura de Satanás não entra no meu coração porque o amor de Deus, a alegria de Deus está dentro do meu coração. Eu estou cheio do Senhor. Né? E Davi, meu querido, ele se levanta e ele começa a passear ali, não é? Meio alheio à situação, o povo na guerra se matando, se quebrando lá, e Davi tirou um dia de folga. Só, meu amado, que eu quero dizer para você, o diabo não tira folga não. Satanás não reúne os capetas dele, final de ano vai para Santos tomar banho não, viu? Não vai pensando que ele aluga lá uma casa, uma mansão com piscina, e se junta lá o diabo chefe e a capetaiada toda, e vai se bronzear não. Não, ele não tira folga não, viu? Ele não aluga um carro ou pede um Uber não, meu amado, viu? Enquanto tu acha, enquanto tu está dormindo, Satanás está trabalhando. A minha sorte e a tua sorte é que Deus também está trabalhando em nome de Jesus. A palavra diz que Deus está em volta do seu povo, como montes estão em volta de Jerusalém. E Davi, ele está lá solto, meu amado, despreocupado. Aí ele olha, bate e vê Betsebas. O diabo, ele é especialista em fazer a gente olhar para aquilo que ele quer que nós olhemos, né? E eu quero te dizer uma coisa. E Davi, quando ele olha, ele se encanta com Betsebas. Era uma mulher bonita. E ele manda chamar o criado dele vem, e ele pede informação sobre Betsebas. E ele fica sabendo que ela é uma mulher casada, mulher de Urias, o Eteu. E ele procura saber onde está Urias. Urias está na guerra. Mas aí Davi, meu amado, ele já tinha tomado a decisão no seu coração. Ele manda chamar Betsebas. E Betsebas se apresenta a ele e fala quem ela é. Mas aí Davi não quis nem saber. Como diz o camarada, chuta o balde, mete o pé na jaca. Resultado, Betsebas fica grávida. Como que Davi vai esconder isso? Como que Davi vai esconder isso? Davi manda chamar Urias. Manda um mensageiro levar um recado para o general. Manda Urias. Urias vem. Davi manda Urias ir para casa, porque ele fala, Urias ele vai para casa, tem relação com Betsebas, aí ele vai dizer que o filho é dele. Não havia DNA naquela época, né, filho? Não havia. Não tem DNA. Então, Urias vai, e Betsebas vai dizer que o filho é dela, é dele. Só que aí Urias não vai para casa. Urias diz, não, eu não vou para casa, porque os meus companheiros estão lá se matando na guerra, e não é justo que eu vá para minha casa, me deite numa cama macia, enquanto eles estão dormindo no chão ao relento. E ele fica no palácio. No outro dia, Davi é informado de que Urias não foi para casa. Meus queridos, Davi manda chamar Urias. Por que tu não fosse para casa? E ele conta. E aí Davi, ele atocha vinho em Urias. Urias fica bêbado. Manda Urias para casa. Urias não vai, dorme na estribaria lá. Davi fica sabendo que Urias não tinha ido para casa. Eita, aí Davi chama Urias. Aí Davi, não, eu tenho que tomar uma providência. A ação do homem, meu querido, é sempre danosa. Nós queremos esconder, mas Deus está vendo. Nada escapa aos olhos de Deus.
Nada escapa. As minhas mentiras, as tuas más ações, a tua forma de driblar, de esconder as coisas. A palavra de Deus diz que nada fica escondido para sempre. Tudo vem à luz de Deus, porque Ele traz para que seja conhecido, para que o diabo que anda nas nossas vidas, ele seja lançado por terra. Não adianta esconder de Deus, não adianta querer dar o seu jeitinho, meu amado. Não adianta. Não adianta, porque você vai ser, aliás, você já foi descoberto mesmo antes de fazer. Mesmo antes de fazer, né? E aí, Urias manda, aí ele vai, e Davi dá o seu jeito, manda colocar Urias na frente da guerra. Urias ele e quando o povo sai ali, o exército vem e dá em cima do exército de Davi. O primeiro que morre é Urias. E recebe a notícia. Aí Deus manda Natã cobrar a Urias, a Davi. Salmo 51. Davi, Salmo 51. Salmo 51. Davi confessa o seu pecado e súplica perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Davi, diante disso, ele vai e ele escreve o Salmo 91 e diz assim: olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão da tua misericórdia. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica o meu coração. Não é? Aí ele fala no versículo 10 para a gente adiantar: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lance fora da tua presença e não retire de mim o teu espírito. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Sabe por que Davi pede que Deus não tire o espírito dele? Porque ele tinha visto Saul, porque Deus tinha tirado. O texto fala, nós lemos, e Saul ficou um homem perturbado. E para nós agirmos, fazermos as coisas que Deus quer que nós façamos, nós temos que ter o quê? Comunhão com o Espírito de Deus. Quando ele é tirado, meu amado, não sobra nada, sobra só uma casca velha. Não sobra nada. Nós precisamos ter o Espírito de Deus para que a gente venha agir, andar corretamente em nome de Jesus, não é? E no Salmo 141, para nós encerrarmos, Salmo 141, eu vou ler aqui, Salmo 141, né? O homem que anda e corresponde a Deus, meu amado, e que deseja o Senhor. Salmo 141, no seu versículo 3, põe, ó Senhor, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios, para que, sabe o quê? Para que eu não venha falar o que eu não deva falar, viu? E ele fala mais assim no versículo 5, olha, fira-me o justo, e será uma benignidade, repreenda-me, e será um excelente óleo, a qual a minha cabeça não rejeita, porque continuarei a orar a despeito da maldade. Quando ele fala assim, fira-me o justo, ele está se referindo a Deus. Quem que é o homem? O homem não é justo, justo só Deus. Ele diz, Deus, fira a mim, Senhor, corrige a mim, porque eu não rejeitarei a tua correção, porque para mim é óleo sobre a minha cabeça. Para mim é óleo sobre a minha cabeça. Fica de pé. Eu quero te dizer, conclusão, que eu quero te dizer nesta noite. Deus te chamou e fez promessa a você, viu? Mas antes que as suas promessas se cumpram em tua vida, Ele quer mudar o teu caráter. Como Ele mudou o caráter de Pedro. Se nós fôssemos continuar lendo, Pedro, em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1, no seu versículo 12, nós vemos um homem totalmente diferente. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 1 até o capítulo 12, você vê Pedro à frente da igreja de Deus. Agora um homem o quê? Um homem firme, um homem constante, não inconstante, mas um homem firme, diferente, transformado pelo poder de Deus. O caráter de Pedro foi mudado, viu? E por isso que tem uma passagem que Jesus chama ele, sabe de quê? De Simão Pedro. Porque Jesus fala, agora tu atingisse o que eu queria que tu atingisse. Dá uma forte salva de palmas para o Senhor.
Simão Pedro. Meus queridos, essa é a mensagem do Senhor. Viu? Eu estava um pouco nervoso, eu digo, Senhor, meu Deus, né? Mas glória a Deus que correu, chegamos ao final, viu? Espero que você tenha recebido essa mensagem, espero que ela fique no teu coração, e você que está em casa também, que você receba, e que não só os que estão em casa, mas os que estão aqui, viemos fazer uso dela, viu? Mudança de caráter é a única forma de você ver a Deus e receber as suas promessas na tua vida, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu amado, nós te damos graças e glórias ao meu Senhor. Pai, obrigado, ó meu Deus, ó meu amado, por mais essa noite, ó meu Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor, meu Deus, por mais essa mensagem, a qual, meu Deus, o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai. Ó meu Deus, e tem, ó Pai, falado aos nossos corações, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, aquilo, ó Pai querido, que nós precisamos ouvir, em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que a tua bênção, meu amado, continue sobre as nossas vidas, Deus, que o Senhor visite os nossos lares, ó Pai, a nossa família, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus, que o Senhor trabalhe, ó Pai eterno, Deus amado, meu Deus, em nosso coração, em nosso pensamento, ó Deus, Pai querido, transformando, ó Pai eterno, o nosso caráter, transformando, Senhor, meu Deus, ó meu amado, a nossa forma de ser, de pensar, ó meu Deus, de agir, em nome de Jesus, ó Pai, para que assim, ó Deus, nós possamos, ó Pai, te ver face a face, para que assim, ó Deus, os nossos lares, a nossa família, Pai, seja um lar, seja uma família, Deus, abençoada, seja uma família, Deus, na tua presença, Pai eterno, ó Deus, e que venhamos, ó Deus, viver as tuas promessas em nome de Jesus. Pai, nos abençoa, Deus, continua conosco, Pai, alcança os nossos irmãos que estão em casa, em nome de Jesus, ó Deus, leva, Pai, o que estão aqui, em nome de Jesus, ó meu amado, em segurança, Deus, abençoado, Pai, meu Deus, protegido, revestido, em nome de Jesus, Pai, e que todo mal, Senhor, que toda ação contrária, que toda obra de Satanás, ó Deus, seja, Pai, meu amado, meu Deus, desfeita, em nome de Jesus, ó Deus, abençoa-nos, meu amado, e que a tua paz, que o teu amor, meu Deus, prevaleça em nossos corações, ó Deus, amém e amém, meu Deus. Faz assim com as tuas mãos, e que o amor de Deus, que a graça do seu Filho amado, e a doce consolação do seu santo e glorioso Espírito, esteja na minha vida e na tua vida, não somente por hoje, não somente por amanhã, mas para todo sempre, que todos digam, amém. Vão em paz em nome de Jesus. Entrar em sua casa, eu tenho salvação pra você e pra sua família.